Olá pessoal do 8º ano, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a reprodução nas plantas, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que a reprodução das plantas, ela obedece um ciclo que a gente chama de metagênese, ou pode ser chamado também de alternância de gerações. Por que esse nome? Porque as plantas apresentam nesse ciclo duas fases reprodutivas, duas fases, onde uma vai substituindo a outra, né? Uma vai se alternando com a outra. A primeira fase se chama esporófito. Essa é a geração produtora de esporos. Ela se reproduz de forma assexuada por meio de esporos. Esses esporos são células que não precisam realizar fecundação. Cada esporo tem potencial para gerar um novo indivíduo. Então, o esporófito é a planta que se reproduz de forma assexuada e por meio desses esporos vai gerar então a segunda fase, que é o gametófito, a outra fase. Então esse gametófito é a planta ou a fase da planta em que acontece a produção dos gametas. Portanto, ele se reproduz de forma sexuada através desses gametas. Gameta masculino, gameta feminino, ocorre a fecundação e a partir dessa fecundação forma-se então um novo esporófito. Então, por isso o nome é alternância de gerações. Você tem uma geração que produz esporos, que é o esporófito, se alternando com uma geração que produz gametas, que é o gametófito. Todas as plantas vão obedecer esse ciclo, tá bom? E a gente vai dividir as plantas em 4 grandes grupos. São eles as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Esses são os 4 grandes grupos de plantas onde nós vamos classificar as plantas. Quando falamos em briófitas, estamos falando de plantas de pequeno porte, como por exemplo os musgos. Tá? São plantas que crescem em troncos de árvore, em rochas, que crescem até em muros, sempre procurando lugares sombreados, lugares úmidos, porque essas plantas dependem da água para se reproduzir. Tá? Elas são plantas avasculares e por isso elas têm um pequeno porte. O que é que significa avasculares? Significa que elas não têm vasos condutores de seiva. Os nutrientes, a água e os nutrientes, eles se deslocam dentro da planta de forma muito lenta, porque não há um sistema de condução dessa água e desses nutrientes. Então essas plantas não podem crescer muito, senão elas não teriam condição de se sustentar. Então são plantas que não têm vasos condutores, por isso são de pequeno porte, e vivem sempre em ambientes úmidos e sombreados. E elas dependem dessa umidade, dessa água, para se reproduzir. As pteridófitas são as samambaias, as avencas. São plantas que já têm um porte um pouquinho maior do que o das briófitas. Por quê? Porque elas já têm vasos condutores de seiva. Então surge aqui essa novidade evolutiva. Surgem então os vasos condutores de seiva. Essas plantas dependem da água para a reprodução também, por isso que em geral elas precisam de umidade para sobreviver. Tá? Essa água vai ser utilizada pelos gametas para nadar e encontrar, para os gametas masculinos nadarem e encontrar os gametas femininos, tá? Tanto nas briófitas como nas pteridófitas. Então existe essa dependência da água para a reprodução nesses dois grupos aqui. As gimnospermas, elas são vasculares, elas têm vasos condutores e elas já conseguem atingir um porte bem maior. São, por exemplo, os pinheiros, como esse pinheiro do Paraná. Você vai ter também plantas gigantescas, como as sequoias dentro desse grupo. As sequoias são plantas que chegam a mais de 100 metros de altura. Tá? Então, são plantas bem maiores. Eles têm a capacidade de produzir, essas plantas têm a capacidade de produzir semente, mas elas não produzem fruto. Elas têm sementes, mas não têm fruto. Elas têm uma estrutura reprodutora que é chamada de cone. E aí, essa estrutura, chamada de cone, produz o que nós chamamos de pólen. Esse pólen é transportado para outra planta para que possa haver a reprodução. Então, vai haver a produção de sementes, mas não vai haver produção de fruto. Tá bom? As angiospermas são as plantas que mais se diversificaram. Por quê? Porque elas são vasculares, elas têm vasos condutores, mas elas têm uma grande
uma grande vantagem, que é, a partir da flor, que é a sua estrutura reprodutora, ocorre a produção do pólen. Esse pólen é levado por diversos fatores, pode ser o vento, pode ser pássaros, pode ser insetos, morcegos, pode ser vários fatores levando esse pólen. E eles conseguem produzir a semente revestida por um fruto. Isso traz vantagens também para esse grupo. Então são esses 4 grandes grupos de plantas que a gente tem. As plantas que não têm vasos condutores são as briófitas. As plantas que têm vasos condutores, mas não produzem sementes, são as pteridófitas. As plantas que têm sementes, mas não produzem fruto, são as gimnospermas. E as plantas que têm semente e fruto são as angiospermas. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas briófitas e nas pteridófitas. As duas têm em comum o fato de que elas vivem em ambientes úmidos, porque dependem da água para acontecer essa fecundação. E aí, como a gente disse, os gametas masculinos precisam dessa água para nadar em direção aos gametas femininos. Então, por isso que essas plantas dependem da água. Tá? Vou exemplificar aqui com o ciclo de um musgo. Então, você observa aqui um musgo que produz gametas masculinos e aqui um musgo que produz gameta feminino. Tá? Então, esse musgo ele está fixo. Ele não é como os animais que se locomovem e podem ir até o parceiro ou a parceira para se reproduzir. Então, ele depende que apareça aqui a umidade, a água, para que esses gametas possam nadar até chegar no gameta feminino que está na outra planta. Então, existe essa dependência. E aí, quando esses gametas masculinos chegam até a planta feminina, então acontece a fecundação e surge o esporófito, que é essa estrutura que vai crescer aqui em cima. Ele vai produzir esporos, esses esporos vão ser liberados e vão germinar, formando uma nova planta produtora de gametas, e assim continua o ciclo. Então veja que existe sim essa dependência da água para que os gametas possam nadar até a outra planta. Tá bom? Nas pteridófitas, que são as samambaias, por exemplo, tem um negócio interessante que são esses pontinhos pretos, né, nas folhas. Tem gente que pensa que é sujeira, tem gente que pensa que é um monte de coisa, mas isso aqui é da própria planta, são os órgãos produtores de esporos. Isso aí faz parte da reprodução da planta, tá? Eles são chamados de soros, tá? São órgãos produtores de esporos. Então, no caso da samambaia, vai ter esses órgãos produtores de esporos. Portanto, a samambaia ela é a fase de esporófito, ela produz esporos. E aí esses soros liberam esses esporos que caem, germinam, formando a plantinha pequenininha que é o gametófito, a fase mais reduzida. E aí esse gametófito produz os gametas e precisa que a água esteja aqui para que o gameta masculino nade até a planta, até o gameta feminino. Então depende da água para que isso aconteça. E aí a partir do momento que acontece a fecundação, forma-se então uma nova samambaia, um novo esporófito e vai começar tudo de novo o ciclo. Então veja que existe sim uma dependência de água para que aconteça essa fecundação. Os outros dois grupos não dependem da água para fecundação, as gimnospermas e as angiospermas. Eles têm, portanto, a partir disso, né, já que eles não dependem da água para se reproduzir, então eles tiveram um maior sucesso nessa conquista do meio terrestre. Eles podem viver em ambientes mais diversificados e isso aconteceu porque eles começam então a produzir as estruturas que nós chamamos de grãos de pólen, ou simplesmente pólen. São pequenos grãos que são levados ou pelo vento ou por animais de uma planta para outra. No caso das gimnospermas, os pinheiros, por exemplo, esse pólen é levado por meio do vento. No caso das angiospermas, aí pode ser pelo vento ou por animais, como por exemplo no caso dessa abelha aqui, que foi até a planta buscar néctar e acabou se sujando com esse pólen.
E aí esse pólen é levado para outra flor, permitindo então a reprodução da planta. Tá? É a partir desse pólen que vai se formar o gameta masculino e que vai encontrar o gameta feminino na outra flor. Então não precisa de água necessariamente para que aconteça a fecundação. Tá bom? Então esse transporte do pólen é o que a gente chama de polinização. Ok? Então veja aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem a estrutura reprodutora das gimnospermas, tá? Que é o cone ou estróbilo, que eu falei agora há pouco. Então o cone masculino é esse aqui, e o cone feminino, que é esse aqui. Tá bom? E aí, depois de feita a reprodução, formam-se as sementes, mas não há frutos. Tá bom? Enquanto que no caso das angiospermas, a estrutura reprodutora é a flor. Tá aqui a flor. E a flor ela atrai os insetos, os pássaros, ela atrai por meio da produção de néctar. Essa produção de néctar é importante para atrair esses animais que vão ajudar na reprodução das plantas. Tá bom? Então, ocorre formação das sementes nesses dois grupos de plantas, e a semente é fundamental para proteger e nutrir o embrião. Como é que é a estrutura da semente? A estrutura da semente basicamente é uma casca, você tem um embrião dentro e esse embrião está rodeado por substâncias nutritivas que vão nutrir esse embrião enquanto ele está nas suas primeiras fases de desenvolvimento. Tá? Então isso é a semente. A semente tem a casca, o embrião e uma reserva de nutrientes. Então isso é fundamental para o sucesso reprodutivo dessas plantas. Então você tem, por exemplo, aqui é a semente do pinheiro do Paraná, o pinhão, o nome dessa semente. O pessoal, inclusive, consome, isso aqui é comestível. Tá? Então isso é semente de gimnosperma. Então semente de angiosperma aqui, ó, mamão. Então você já tem semente e fruto. Aqui é só semente. Semente e fruto. Então, angiosperma. Certo? E nas angiospermas vai aparecer a flor, que nas gimnospermas não tem. A estrutura reprodutora, a gente viu agora há pouco, é o cone. Né? Então a flor, ela tem essa função de atrair os agentes polinizadores e ela também se transforma no fruto. É ela que se desenvolve formando o fruto. Dentro dela formam-se as sementes e aí ela se desenvolve formando o fruto ao redor dessas sementes. Tá? E esse fruto é fundamental, é uma vantagem muito grande, porque ele atrai os animais para que possam espalhar essas sementes no ambiente. Para que as sementes não caiam somente ali naquele mesmo local. Então esses animais, ao se alimentarem dos frutos, eles acabam engolindo sementes ou então levando essas sementes para longe. E isso ajuda a dispersar, a espalhar essas plantas por diversos ambientes. Por isso, as angiospermas são os seres que têm mais diversidade no ambiente. São as plantas que têm mais diversidade no ambiente. Tá? Por fim, essas sementes são levadas e germinam. E aí, quando ela germina, né, ela cria as suas próprias raízes, começa a formar suas próprias folhas e a partir daqui ela não depende mais das reservas de nutrientes da semente. A partir daqui ela já começa a fazer fotossíntese e se sustentar sozinha. Certo? Então essa é a reprodução de uma angiosperma. Gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Até a próxima. Tchau, tchau.